Atos 28, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. A cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que vernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando, por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Até aqui. Ó Deus, essa é a tua palavra, fala conosco, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Paulo fica por um tempo ali em Malta, 3 meses, e ele vai continuar a sua viagem. Ele espera o inverno passar. Porque se tem um pessoal que aprendeu a esperar quando o tempo não está bom, ou quando não deve navegar, é esse pessoal aqui. Porque quando eles estavam lá atrás, no começo do capítulo 27, o próprio Paulo falou para eles, falou assim, olha, não é o momento de ir. Mas eles falaram, não, vamos. E eles tiveram muito prejuízo, entraram numa viagem perigosa. E agora, depois de 3 meses, depois de receber a hospitalidade de Públio, de serem honrados ali naquele lugar, de receber todo o necessário, eles partem rumo àquela cidade que desde os tempos de Augusto é conhecida como a cidade eterna. Roma, a capital do império. Quando pensamos aqui em Paulo, nós pensamos em Paulo como um super crente. Que não cansa, que não tem desânimo. Ele tem muita perseguição, leva muita pedrada, mas é Paulo, ele é casca grossa. Jesus aparece para ele. Ele tem muito favor de Deus na vida dele. Mas quando a gente olha esse texto, a gente percebe uma coisa, ou deveria perceber. Paulo também pode ter ficado um pouco cansado, depois de tanta coisa que ele passou nessa viagem. E não é questão de pecado ele ter ficado desanimado. Quem não fica desanimado na vida? Pode ser que você, nesse momento, esteja desanimado. Está difícil continuar na fé. Pode ser que a sua dificuldade seja no trabalho. Está difícil continuar no trabalho, você está desanimado. Os pais podem estar desanimados com os filhos, com a educação dos filhos, porque educar filhos requer muita energia, tempo, transpiração, noites de sono, renúncia. E às vezes desanima. Porque muitas vezes você faz o melhor que você pode e você vê que o seu melhor não é o suficiente. E aí você começa a encontrar fracasso atrás de fracasso. E você se sente um fracassado. Por isso, que tanto eu como você, de vez em quando, precisamos de um empurrão. Um empurrão na vida. Às vezes não é um empurrão que você precisa. Às vezes você precisa de um chacoalhão para acordar em alguma coisa. Mas de qualquer maneira, o desânimo chegou. Lembre-se, se falaram para você, se venderam para você a ideia de que você é forte, enganaram você, porque você não é. E quanto mais tempo você demorar para perceber que você não é, mais você vai ficar sofrendo. Você é frágil, você é fraco, você enxerga muito mal, você tem dificuldade de obedecer. Assim somos todos nós. Qualquer coisa abala você.
E não é diferente com Paulo. Olha para o último verso. Olha para a última palavra do último verso que eu li. Verso 15. Sentiu-se animado. Ele se sentiu animado. Lembre-se. Nunca vai deixar de ter luta na sua vida. Muitas vezes vão vir tempestades sobre você. Furacões, como veio sobre o navio lá no mar. Vai vir. Vai vir. Mas nós servimos alguém que manda nos ventos. Ele fala, fica quieto o vento, e o vento obedece. Em todo momento na viagem, Paulo, independente como a alma dele tivesse, Deus estava com ele. Bem ou mal, Deus estava acompanhando ele. E Deus conhecia o limite de Paulo, e Deus conhece o seu limite, Deus conhece o meu limite, até onde você aguenta. E lembra de uma coisa, muitas vezes Deus tem que levar eu e você ao limite. Porque enquanto não chega no limite, você não vai perceber, você não vai entender de verdade que você precisa dele. Que é ele que faz tudo. Porque enquanto você não chega no limite, você vai rodando do seu jeito, andando do seu jeito, com a sua força. E aí você não aprende que você depende dele. E aí você ora pouco, porque é você que faz. É você que estabelece a rota. Você sabe o início, o meio e o fim. Mas de repente, você ficou perdido. De repente, aquela rota já não faz mais sentido para você. Mas a boa notícia é que Deus te anima. Deus te visita lá na sua alma, no mais profundo. E Deus sabe como tratar cada um de nós. Porque Ele conhece a nossa luta, conhece o teu pecado, conhece a tua fraqueza, conhece o teu limite. Mas lembre-se, Deus te anima. Mas aonde está esse ânimo? Vamos olhar para o texto. O que nós temos no verso 11? Aqui no verso 11, nós temos a seguinte verdade. E você tem que estar atento a isso. Para você não imitar o mundo no que eu vou falar. O mundo não confia em Deus. Acabou um momento complicado para essa tripulação aqui. O navio foi destroçado. A carga se perdeu. Só não perdeu nenhuma vida, porque Deus tinha prometido para Paulo. E a palavra de Deus sempre se cumpre. Mas o mundo não confia em Deus. Ironicamente, a bandeira do navio, o distintivo, que essa palavra aqui, ó, estranha, o emblema, Dióscuros, é um Deus. É um Deus gêmeos. Entenda, os marinheiros tinham essa superstição, essa confiança que quem ia proteger aquele navio alexandrino, como diz o texto, é Dióscuros, não é o Deus de Paulo. É irônico isso, né? Depois de ver que tudo que aconteceu, que foi o Senhor que deu os livramentos. O Senhor, aquele que Paulo tinha anunciado no Areópago aos atenienses, que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas. Mas o mundo não aprende. Quantas vezes Deus avisou através da vida de Paulo, mas eles não escutaram. Eles não confiaram em Paulo. E o mundo não confia na proteção de Deus. E aqui, quando o mundo se vê perdido, e olha,
E nós ainda temos uma oportunidade de olhar para o nosso próprio tempo. Porque Deus provou o mundo há 6 anos atrás. Deus provou o mundo e mostrou para todos que o homem confia em muitos, principalmente na ciência, na riqueza, no saber humano. Mas o mundo não se voltou para Deus nem no meio de uma pandemia. O mundo não confia em Deus. Isso está provado para cada um de nós. Porque o mundo todo se uniu e falou, a ciência vai nos salvar. E a solução não era Jesus, a solução era uma vacina. Ou não é? Essa é a verdade. Nós temos prova. O mundo inteiro foi provado. E eles não se voltaram para Deus. Eles não vieram para a igreja. Na verdade, pelo contrário, eles queriam que parasse tudo que fosse igreja. Porque era o laboratório. Não era o pastor, era o cientista. Não é a pregação, é o experimento. Mas olha, quando olhamos aqui para Paulo, ele, sabendo que ele estava numa situação complicada, quando ele estava no navio ainda, no capítulo 27, olha o que ele disse no verso 25 do capítulo 27. Senhores, tende bom ânimo. Um crente dando bom ânimo para todo mundo que está no desespero. Eu vou morrer. Eu vou morrer afogado. Ele fala, tende bom ânimo. E é interessante que Lucas escreve, né? Fala, vocês precisam confiar em Deus. Não é isso que está escrito. Ele fala, pois eu confio em Deus. Ele, o crente, não a tripulação. E o mundo continua não confiando em Deus. Mas ele fala, eu confio em Deus. Ele tentou levar um pouco de ânimo. Mas o desânimo depois pode ter chegado sobre ele, pelo cansaço, pelas tribulações. Mas então, depois de verificar que o mundo não confia em Deus, quando nós olhamos de novo para Paulo, já vimos a bondade de Deus em favor de Paulo, já vimos a providência de Deus em favor de Paulo. E agora, mais uma vez, Deus age em favor dos seus. O verso 12, ele vai falar aqui de Siracusa, que está na ilha da Sicília. Depois, ele vai falar no verso 13, que eles vão chegar a Régio, e no dia seguinte, e aqui tem a expressão, tendo soprado o vento sul. O que é esse vento sul? Esse vento sul é o seguinte, um vento a favor da viagem que ele fez deslocar quase 200 quilômetros em 2 dias no bar. Muito rápido, por quê? Porque o vento foi a favor. E por que o vento foi a favor? Porque o vento obedece a Deus. Deus age em favor dos seus. Porque Deus também estava no tufão. No capítulo 27, verso 14. Tudo foi destruído, o próprio navio. Mas lembre-se, como não olhar uma situação de tempestade e vento e não lembrar de quem? De Jesus. Quando ele estava dormindo no barco, e os discípulos acordam ele e falam assim, mestre, nós vamos morrer. O que Jesus faz? Quieta mar, quieta vento. E imediatamente o vento para. E quando o vento para, as águas se acalmam. Deus age a favor dos seus. Deus sopra a nosso favor. E por que Deus está soprando no sentido de levar esse barco até Roma? Ou até a costa da Itália, para depois ter um trajeto ainda na terra, para chegar até Roma, porque Deus tem um propósito, eles têm que chegar na cidade eterna, ele tem que chegar diante de César, que é Nero, para dar um testemunho do Evangelho.
Porque julgamento por julgamento, ele não tem culpa. Os governadores romanos que tinham ele como preso, tinham dificuldade de fazer uma nota de culpa. Acusar ele do quê? Como que eu mando ele para César? Mas o vento obedece a Deus, porque esse vento ia levar ele no lugar onde Deus tinha determinado. E lembre-se, no final de tudo é impressionante como se cumpre Atos 1:8. Testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Confins da terra é Roma. Confins da terra é Três Lagoas. Confins da terra é qualquer lugar longe de Jerusalém onde o evangelho chega. Ele ainda tem que chegar em muitos lugares. Mas não é o vento somente que mostra Deus agindo em favor dos seus. Mas o vento está agindo. Mas qual que é a trajetória de Paulo? Em Malta ele foi bem recebido. Mas como ele foi tratado em Tessalônica? Ele teve que correr de lá. Chegou em Bereia. Quando ele estava em Bereia pregando, de Tessalônica, sai de Tessalônica, vai até Bereia para jogar pedra nele. E ele tem que fugir para Atenas. Em Atenas ele começa a pregar. Quando ele fala de ressurreição dos mortos, o pessoal fala, ô tagarela, tá bom, chega. E ele já também tem que ir embora. Ele sempre está fugindo, ele sempre está correndo. Às vezes você se sente assim. Sempre estão agindo mal com você. Ou sempre estão esquecendo você. Ou estão maltratando você. Mas, quando nós olhamos o que acontece com Paulo, no verso 14, no verso 15, nós vemos a ação de Deus. De um homem que está cansado. De um homem que está aí meses e meses e meses, ficando em ilha, ficando em navio, náufrago, preso. Olha o que acontece no verso 14. Eles chegam em Puteoli, final do verso 13. E olha o que acontece. Então achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles. E foi assim que nos dirigimos a Roma. E quando ele está ainda caminhando para Roma, depois de Puteoli, diz aqui que alguns irmãos ouvem dele e vêm encontrar ele no caminho, na praça de Ápio, e outros encontram ele no lugar chamado Três Vendas. O que é isso? Irmãos, movidos pelo amor, procuram Paulo. Cansado, sofrido. E você pode estar pensando, mas quer dizer que já existia crentes em Roma e na região da Itália na época? Sim. Até porque a carta que Paulo escreve para a igreja em Roma, ela foi escrita antes do que está acontecendo agora, narrado por Lucas. Então já existiam discípulos de Jesus naquela região. E eles saem das suas cidades, ou quando eles estão em Puteoli, eles vão encontrar com Paulo. Em Puteoli, diz a Escritura que ele é acolhido, porque os irmãos são da cidade. Diz aqui o texto. Eles rogaram, quer dizer, o amor deles era intenso, eles rogaram para que ficasse com eles. Eles queriam ficar na presença de Paulo. Mas quando ele chega no caminho depois na praça de Ápio, e as Três Vendas, aqui não. Aqui as pessoas saem de suas cidades, alguns podem ter saído de Roma, só para conhecer Paulo, para vir visitar Paulo no meio do caminho. Deixa eu explicar para você. Vamos supor que você tem um parente que mora muito longe de você, que mora a 1000 quilômetros de você. Essa pessoa está vindo de carro. E você ficou sabendo que ela vai chegar aqui pela Rondon. E aí ela está ali na região de Araçatuba. E você não espera ela chegar aqui. Você vai até, pega a estrada, gasta dinheiro, tempo, energia e vai encontrar esse parente seu ali na região de Araçatuba. Era isso que fizeram. Que sentimento que eles tinham? De amor, cuidado.
O que isso provocou no coração de Paulo? E o que é isso, se não fruto do Evangelho? E aqui tem uma coisa importante para mim e para você. O Evangelho não é algo que eu faço. O Evangelho, em primeiro lugar, não é algo que eu trabalho. O Evangelho é algo que eu recebo. Tanto para ser salvo, eu recebo pela fé o Evangelho, mas eu recebo também o amor, o cuidado, a acolhida, a visita, a oração, o apoio, tudo que eu preciso na caminhada, porque a caminhada pode estar difícil. O Evangelho então não é, irmãos, fazer. O Evangelho não é merecer. O Evangelho é receber. O Evangelho é crer. O Evangelho é como Paulo aqui, ser acolhido e ficar feliz. Receber visita. E aí então você tem que lembrar, o Evangelho sempre está dando algo para você. O Evangelho sempre está dando algo para nós. E aqui, eu tenho que ir lá na mente de Lucas. Lembra, Lucas é alguém sensível, tá? Lembra, ele é um médico. Ele tem uma preocupação diferente dos outros evangelistas. Porque foi Lucas que vai registrar as seguintes palavras de Jesus. Jesus fala, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, olha aí, deixou tudo isso por causa do reino de Deus, que não receba no presente, quer dizer, nessa vida, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. O que está acontecendo com Paulo? Ele está recebendo. Ele não estava esperando aqueles irmãos cheios de amor por ele. Que intensidade que é essa? Porque lá em Jerusalém tem irmão que não acredita que eu sou crente, que nem quer me encontrar. Agora vocês são de Roma e vocês vêm atrás de mim. Vocês andam em 60 quilômetros para me encontrar, numa praça. Isso é amor. Agora, qual dos dois da cena você é? Quem é você aqui? Você pode ser Paulo, que está desanimado, cansado. Um momento difícil da caminhada. Mas você também pode ser os outros irmãos. Os outros irmãos que vêm para dar o quê? Apoio. Para estar junto. Para demonstrar que ele não está sozinho. Quanta diferença faz na vida do crente quando ele recebe ajuda? Faz diferença quando você é visitado? Faz diferença quando um outro irmão apoia você? No momento de dificuldade? Porque para Paulo, um homem que tinha experiências pessoais com Jesus, um homem que tinha uma teologia impecável, irretocável, que foi treinado para ser teólogo, um homem que sofreu pelo Evangelho muito mais que nós, mas uma coisa simples de receber visita de irmãos anima o coração dele. Porque o final do verso 15 diz que ele se sentiu animado. Por quê? Porque os irmãos vieram visitar ele. Olha o valor de uma visita para uma pessoa. E quando você pensa nisso, como não pensar naquele domingo? Naquele domingo de Jerusalém, quando Jesus ressuscitou, como estavam os discípulos? Como estava ali a igreja? A igreja estava trancada. Aquele dia não teve culto. Eles estavam com medos. E quem aparece de repente? Quem atravessa a parede e aparece para eles? Jesus. Como eles estavam? Desanimados. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Jesus sabe quando você está desanimado. Pode ser que uma igreja inteira esteja desanimada, mas ele aparece e ele fala, paz seja contigo. Jesus vem. Mas Jesus também manda os discípulos para visitar, para ajudar, para orar com você, para te apoiar.
A grande questão, de novo eu pergunto, você é aquele que, no momento, precisa de receber esse irmão? Ou você é o irmão que vai? Qual é o seu papel no momento? Você é o que vai levar o apoio, o ombro, o colo, a palavra de incentivo? Ou você é o que precisa? Jesus sabe, mas você precisa saber. E às vezes você está ouvindo tudo isso, você não está conseguindo entender como que isso é profundo para o Evangelho. Porque que pode ser que você tenha uma experiência de muitas vezes ter sido esquecido, abandonado, não amado, não cuidado, não pastoreado. Então você escuta isso, você não põe fé, porque você está machucado. Mas isso é tão importante para a sua vida. Isso é tão fundamental no Evangelho, que de novo citando Lucas, ele cita, de novo, quero citar o próprio Senhor Jesus. Jesus fala para os discípulos que ele vai para Jerusalém e que ele vai sofrer e vai morrer. O que os discípulos falam? Não, de maneira nenhuma, Pedro. Não. O que acontece em seguida? O que acontece em seguida é que Jesus pega os 3 mais chegados dele, e ele vai para um monte, e quem aparece para ele? Moisés e Elias. Aparece o que nós chamamos de monte da transfiguração, e aparece Moisés, aparece Elias, e Jesus fica com aquele corpo ali reluzente também, eles ficam todos iguais, e os discípulos estão olhando, e Lucas escreve o seguinte, que eles vieram para conversar com Jesus sobre aquilo que ia acontecer. O que ia acontecer? Ele ia sofrer, ele ia agonizar, ele ia suar sangue. Então o que o pai fez pelo filho? Ele mandou uma dupla. Vai lá e visita o meu filho Jesus. Olha como que é importante a gente visitar as pessoas. Eu estou falando que Jesus está recebendo uma visita. E no final, depois que eles estão ali conversando, e a Bíblia não fala o que eles conversam, mas eles conversam. Mas a Bíblia registra que o próprio Pai fala, e audivelmente, os próprios discípulos ouvem, e o Pai fala, esse é o meu filho amado, ouçam ele. Mas de novo, percebam como é importante na nossa caminhada, eu visitar o irmão, eu amar o irmão, e eu estar perto dele. Mas lembre, não é só receber, mas eu também preciso dar. Repito, Moisés e Elias foram levar conforto antes da cruz. E isso fez diferença para Jesus. E ainda posso citar para vocês que quando ele fez a última ceia, a Páscoa, a Bíblia diz que ele estava numa expectativa muito grande, sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia sofrer e ele queria estar com quem? Com seus amigos. Com seus discípulos. Então veja. A Escritura não mostra que quando a gente está sofrendo, quando a gente vai passar por um momento muito difícil, quando eu estou em agonia, que eu devo ficar sozinho. Isso não é sábio, isso não é bíblico. Eu preciso de ajuda, eu preciso pedir ajuda para as pessoas, eu preciso ir até as pessoas, porque com Jesus foi assim. E eu não estou fazendo uma conjectura, eu estou citando textos para vocês. Isso aconteceu com Jesus. E você precisa disso. E eu preciso disso. E nós temos que ser assim. Lembrando, como é que estava o coração de Paulo? Ele podia estar cansado, desanimado, cheio de expectativa. E uma coisa, ninguém pode falar que Paulo era um cara preguiçoso. Porque, qual a primeira coisa que ele faz quando ele chega em Roma? Ele marca uma reunião. Falou, ó, vamos aqui, alugar uma casa, um apartamento. Os apartamentos em Roma não era muito barato.
tá? Mas ele alugou um apartamento, um soldado ficava com ele, e o que ele faz? Chama para mim os principais líderes de sinagogas de Roma, manda vir falar comigo. Ele faz isso aqui, ó, a partir que você olha, no verso 17. Ele faz uma reunião com os líderes e depois, a partir do verso 23, ele vai começar o quê? Falar com os judeus, porque ele queria pregar o evangelho para ele. Quando você olha isso, o que você pensa? Esse camarada é incansável. Esse cara é uma máquina. Mas calma. Olhe de novo o texto. Antes dele chegar em Roma e já fazer uma reunião e querer pregar para os judeus e depois falar para eles que o coração deles é duro. Oh, o coração de vocês é duro. Bem falou Isaías, vocês são duros. E ele era cheio de amor pelos judeus. Mas lembre-se, como é que ele chegou no gás? Como é que ele chegou já marcando em reunião em Roma? Porque os irmãos visitaram ele. Olha o verso 15. O final do verso 15. Vendo Paulo os irmãos, o que ele fez? Deu graças a Deus e sentiu-se o quê? Animado. Deixa eu falar uma coisa para você. No meio da sua luta, no meio do seu sofrimento, no meio do seu desânimo, quando você percebe Deus agindo, você age com gratidão ou não? Ou o desânimo toma tanto a sua mente que você não olha para Deus e agradece? Porque o texto é claro, ele se sentiu animado e ele deu graças porque os irmãos visitaram ele. Então toda vez que Deus me visita, eu preciso ser grato. Já parou para pensar que muitas vezes o seu desânimo pode ser fruto também de que você sempre recebe a ajuda de Deus e você nunca é grato, ou você nunca reconhece que é Ele que faz isso na sua vida? E chega uma hora então que Ele tira a força, que Ele tira a disposição para você perceber, para você voltar para Ele, para você reconhecer isso diante dEle, que você está falhando nisso. Por isso, o que a Escritura nos diz? Pelo próprio Paulo, em tudo dai graças. Ainda mais o texto diz, eu sou o teu Deus. Não temas, não tenha medo. Ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Se você está numa empreita, eu coloquei na empreita, você vai conseguir, porque eu estou com você. Irmãos, como não desanimar? Com tantas lutas, com tantas circunstâncias, tendo uma fé que muitas vezes vacila, sendo frágil. Às vezes nós somos estranhos. Diante de um Deus que é santo e perfeito, quem é normal? Não tem ninguém. E aqui, eu quero finalizar o sermão dizendo que quando eu vejo esses habitantes cristãos de Roma saindo da sua cidade, andando mais de 60 quilômetros para encontrar Paulo no meio do caminho, não tem como não fazer um paralelo com Jesus e a entrada triunfal dele em Jerusalém, quando ele vai andando jumentinho e as pessoas começam a sair da cidade e vêm ao encontro dele. Tanto é que os dois grupos de pessoas se encontram, os que vinham com ele e os que saíram de Jerusalém para encontrar com ele. Então vejam, um paralelo aqui mostrando o quê? E olhando para aquilo que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém aponta. Quem entrou montado no jumentinho foi Jesus, mas quem é Jesus? Ele é o rei. Ele é o Senhor. Então veja, aguenta firme, se apegue com Deus, confie em Deus, seja grato. Deus está fazendo favores para você. Deus não esquece você e você vai ter que continuar confiando nele até que o rei volte, e o rei é Jesus. E aqui eu deixo as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse para os seus discípulos, depois de falar para eles
que ele ia embora. Tenham paz em mim. No mundo tereis aflições. E Jesus diz, aquilo que nós precisamos, todos nós precisamos ouvir isso de Jesus. Tende bom ânimo. Eu preciso ouvir Jesus falando isso para mim. Tende bom ânimo, minha irmã, meu irmão, meu discípulo. Tende bom ânimo. E no final ele completa, eu venci o mundo. Eu vou vencer as suas lutas, suas tribulações, suas fraquezas. Mas você precisa confiar que Deus te anima, que Deus não esquece, que Deus age com favor para você, como Ele agia na vida de Pedro, João e na vida de Paulo. Fique firme, porque Deus vai continuar animando você até que o Rei Jesus volte para buscar a igreja, para buscar você, esteja onde você estiver. Amém.